Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Rafael Santos Oliveira, né, eu sou coordenador do CEPED, Centro de Estudos e Pesquisa em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje nós estamos aqui com o José Luiz Rodrigues Filho, né, que vai fazer uma exposição, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou fazer uma breve apresentação, né, do nosso convidado. Ele é graduado em Sistemas de Informação pela Antônio Meneghetti Faculdade, possui MBA Executivo em Identidade Empresarial também na Faculdade Antônio Meneghetti, especialização em Direito da Produção de Uso de Dados pela PUC Minas, e possui mais de 10 anos de experiência na área de TI, atuando em empresas de tecnologia nos setores de Service Desk, consultoria, gestão de equipes, gerenciamento de projetos, arquitetura de soluções e comercial e cybersecurity. Em nome, então, né, da Universidade Federal de Santa Maria, né, e do nosso grupo de pesquisa, te agradeço. Quero saudar a todos que estão participando. Nós estamos, né, com uma grande participação, né, nessa atividade, né, da tarde de hoje. Nós temos, então, como sistemática, né, passar a palavra, né, ao nosso expositor, que tem cerca, né, de 40, 45 minutos para fazer a exposição, e ao final, então, nós abrimos para, né, alguns questionamentos que podem ser feitos, né, tanto por áudio, quanto né, pelo chat aqui ao lado. Ao final, né, então, da exposição, nós disponibilizaremos um link em que todos os inscritos devem confirmar a sua presença para a expedição de certificado. Então, Zé Luiz, muito obrigado, satisfação tê-lo aqui conosco, e a palavra está contigo a partir de agora. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, professor, obrigado pela apresentação aí. Boa tarde a todos. Vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Na verdade, vou usar como guia. Não gosto muito de slides, né? Mas vou usar como um guia para a gente ir interagindo e a gente poder fazer uma abordagem mais interessante para todos aí. Me digam se está aparecendo a tela já para vocês. Sim, já está aparecendo. Perfeito. Vamos lá. Professor, você fez uma abordagem aí, uma breve apresentação. Vou trazer alguns pontos que são importantes a gente poder... vai trazer um pouco de propriedade, porque eu vou trazer para compartilhar com o pessoal aí. Desde que iniciou esse processo de LGPD, a gente vem em um movimento considerável aí, muita gente na expectativa, aguardando se existiria uma oportunidade de avançar ou não, né, tanto na parte jurídica quanto na parte de tecnologia, e acho que a gente tem algumas coisas para compartilhar com vocês. Eu sempre atuei na parte de segurança da informação, e desde cedo comecei a trabalhar nessa parte, fui estudar muito essa parte de hacker, depois, né, veio o nome bonitinho de cybersecurity, com algumas abordagens de segurança da informação, né, no nosso Brasil, e algumas normas ISO, alguns regulamentos que trouxeram, e eu vou utilizar isso aí como base para apresentar para vocês. Hoje, tem algumas certificações, são mais de 20 certificações de escopo internacional. Para quem não sabe, nossa área de tecnologia, que não é área de engenharia, área de sistemas e ciências da computação, não possui um órgão que regulamente, então quem acaba regulamentando a nossa atividade acaba sendo sempre os fabricantes, né, que criam provas, criam níveis, e a gente vai se qualificando neles e vai se escalando, né, e vai subindo degraus em cima dessa estrutura. Então, tem desde a área de Wi-Fi, Microsoft, Sophos, que é a área de cybersecurity, a principal ferramenta que a gente atua hoje, a Exim, né, que a gente vai falar um pouco sobre ela mais adiante. Já sou certificado em nível de Cloud Computing na AWS, então me tornei trainer também da AWS recentemente, para apoiar alguma instituição acadêmica. Nutanix, que é a parte de, né, mais de data center, infraestrutura. A parte de PV6, que é o que vem a nossa comunicação de rede, tudo uma parte mais técnica. Gerenciamento do serviço de TI, que é um framework da ITIL, a gente vou fazer algumas menções sobre ele. A LPI, né, que é a Linux Professional Institute, que são, praticamente hoje são 3 níveis no mundo, que a gente aborda certificações Linux, que é o sistema operacional, também utilizado e muito utilizado na parte e na área de segurança. Tem um foco e um maior número de usuários em cima de servidores,
Então, são 3 níveis no mundo, eu já consegui atingir o nível 3 dessa parte técnica, e recentemente também fiz alguma formação em cima de DPO, e fiz em cima da CESPRO, no Rio Grande do Sul, muito interessante a formação, recomendo também. Então, só fazer um complemento aí, uma parte para colaborar um pouquinho com o que o professor apresentou. Atualmente eu sou diretor na Forte Security. A Forte Security, ela atua em praticamente 4 pilares. Estamos criando o 5º agora, vou mencionar para vocês. A parte de segurança da informação, controle de acesso à rede, gerenciamento de usuários, gerenciamento de identidade, políticas de segurança. A parte da Forte IT, que é o conceito já de armazenamento de sistemas, processamento, capacidade de trabalho e cargas de trabalho dentro das organizações. A parte de cloud, que aí a gente envolve, né, a Amazon, a gente envolve Google Cloud Platform, que a gente envolve Microsoft Azure, e a parte de monitoramento, que é monitoramento em tempo real. O 5º pilar é esse que eu estou apresentando hoje para vocês, que é a Forte Privacy. Então, que é uma estrutura nova que a gente, um segmento que a gente criou, um pilar que a gente resolveu assumir para poder apoiar as organizações nessa parte de implementação da LGPD. Aqui tem alguns fabricantes que a gente se apoia para poder trazer sempre soluções para os nossos clientes, e muito do que eu vou falar aqui, em alguns casos, é aprendido com o compartilhamento desses grandes players do mercado aí. A Sophos, como mencionei, principalmente, é a ferramenta principal que a gente trabalha, sistema de anti-sequestro e de controle de acesso à rede de usuários. Vamos lá, então. O primeiro ponto aí que eu gostaria de fazer uma abordagem, que a gente tem a GDPR, onde a gente se apoiou. A nossa lei geral de proteção de dados, eu não quero usar o termo Ctrl-C, Ctrl-V, né, porque eu não tenho toda essa propriedade jurídica para poder fazer um comparativo de uma lei para outra, né, fazer um deparo aí, mas, com certeza, muito do que a gente tem aí está baseado na GDPR. Tem alguns pontos que disparam para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e que é uma abordagem bem interessante a gente fazer, e talvez tenha sido nosso despertar, que é o caso da Cambridge Analytica. Então, acho que esse é o caso mais famoso que a gente tem. Poderíamos discutir lógica de fake news, poderíamos discutir outros pontos aí, acho que a gente vai acabar tocando neles mais adiante, mas acho que o despertar no Brasil mesmo, para os usuários, veio nesse caso. Então, é quando algumas empresas vinham já se estruturando para poder ter certa proteção dos dados, dos seus dados, né, nem a preocupação dos dados dos usuários, mas os usuários em si não se preocupavam com uma questão de privacidade. E é um ponto bem legal de a gente abordar, porque as coisas acontecem em segundos, né, e em minutos. Então, 1 minuto, o mundo gira de uma forma, a nível de informação, absurda, e até vou trazer alguns pontos sobre isso aí. A LGPD em si, 2018, despertar para a gente, expectativa jurídica, expectativa de quem atuava na parte de tecnologia, e eu já vou aproveitar para fazer um toque, né? Em 2019, a gente já tentou fazer uma abordagem apresentando a LGPD em muitas das organizações, e a receptividade sempre do setor e dos empresários, vou trazer para esse ponto aí, ainda era muito recente a falta de informação. Então, o nosso nível cultural, o nível de privacidade, ele é muito baixo. Tanto que muitos casos, a gente chegou para discutir questões de proteção de dados, mas o empresário ainda estava avaliando questões tributárias. Então, é uma questão interessante, que acho que a lei traz um despertar, principalmente na parte das penalidades, onde a gente acaba avaliando alguns pontos aí sobre o quão pronto eu vou estar para poder avaliar minha situação tributária caso eu venha a sofrer uma sanção, né? Então, é um ponto a ser levado em consideração aí. Mas eu vou fazer uma continuação aqui para a gente entrar num ponto de o que acontece em 1 minuto, né? Então, em 60 segundos, o Nicolas Cage, né, fez um filme, pegou um carro, fez uma festa, roubou. Para quem não conhece esse filme aí, eu faço o convite para assistir, é um filme bem antigo, mas esses 60 segundos que eu estou mencionando não tem nada a ver com o Nicolas Cage nem com a Angelina Jolie.
Mas são 60 segundos que a gente olhar, passa num filme, é fácil a gente ficar sentado assistindo, mas é muito difícil a gente poder fazer um comparativo do que acontece na nossa vida em 60 segundos. O que acontece na internet, então, em 60 segundos. A dimensão com que isso nos toca, nos movimenta. E eu vou compartilhar com vocês alguns dados que falam que acontece em 60 segundos. São 347 mil novos stories são postados no Instagram, 147 mil fotos são publicadas no Facebook, 41 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp, $1 milhão por minuto são gastos em compras online no mundo, 208 mil pessoas participam em conferências por meio do Zoom, e esses dados do Zoom aí são recentes, são dados bem importantes. Claro que a gente tem uma ajudinha aí nesse caso para esse aumento aí com a pandemia, a gente sabe disso. Então, o home office também tomou uma proporção muito grande, né, durante a pandemia. São 2.704 novas instalações do TikTok, 28 novas músicas são incluídas no Spotify, 500 novas horas de vídeo enviadas pelos usuários para o YouTube, 319 novos usuários iniciam no Twitter, 69.444 pessoas se candidatam a alguma vaga no LinkedIn e 6.659 encomendas são enviadas pela Amazon. Esses dados aí a gente pode eu coletei eles, posso compartilhar depois com vocês, mas está no visualcapitalist.com, né, um site bem interessante. Ano passado eu já havia acompanhado isso. Então, o que acontece em um minuto, né? Eu tinha visto de 2019 e olhar o de 2020, um comparativo considerável, poderia até ter trazido ele para mostrar para vocês. Mas eu acho que assim a gente pode ter uma dimensão do que justifica a gente ter um movimento, né, de preocupação com os nossos dados. Assim, mais do que nunca justifica a gente também ter um determinado cuidado. Não quero entrar no ponto de privacidade, vou falar de privacidade, vou falar de lei. Acho que o objetivo, acho que não cabe mais também a gente fazer nenhuma menção ou discutir se a lei é boa ou não, né? A partir de agora, ela já está em vigor, a gente tem que trabalhar com ela. Nos adaptarmos e avaliarmos da melhor forma para a gente poder se adaptar a ela. Mas essa é a nossa realidade. Eu podia trazer alguns conceitos, alguns pontos, né, ainda da estrutura da humanidade, alguns outros pontos, mas essa proporção toda de uso e da digitalização que existe foi a gente que criou. Então, esses são dados recentes, são dados desse ano, e eles trazem uma dimensão que acontece no mundo hoje, e a gente não consegue, embora a gente tenha uma lei própria agora, né, para a gente poder utilizar, mas também baseada na lei europeia. Eu também poderia trazer outros países que já possuíam leis aí há um tempo atrás e já existia uma preocupação. Então, muito desse mercado e desses números que eu passei, vou voltar aqui um pouquinho nessa tela, muitos desses números desses players, dessas grandes organizações que eu trouxe, elas trabalham com um item extremamente interessante hoje. Talvez agora venha o despertar dos usuários, talvez agora venha o despertar das organizações um pouco menores, que foi o despertar com a Cambridge Analytica, que são os dados, né, que é a informação. Então, fica essa informação para vocês acompanharem também, ano a ano. Acho que vai ser bem interessante para a gente poder ter uma noção do que realmente acontece em um minuto na internet. E se vocês puderem observar, todas essas informações aí são postadas pelos usuários. Então, são pessoas que vão lá e enviam seus dados, com certeza, ou em alguns pontos, propositalmente, outros sem conhecer os riscos, outros são coletados sem saber. Mas é uma discussão que a gente pode ir a fundo aí, falar bastante sobre isso. Sistema Nacional de Crédito Social na China. Não sei se vocês têm acompanhado alguma coisa, mas a China criou uma estrutura para coleta de informações, na verdade, onde eles vão atuar e vão conferir alguns dados, né, e vão dar uma pontuação para as pessoas. São notas, né, como é que eu vou dizer, como é que eu vou trazer para vocês da melhor forma? Eles vão dar uma pontuação para o cidadão chinês, para ver se ele está é bom ou mal dentro da sociedade. Então, é mais ou menos isso. Então,
o histórico de pagamento, publicações em redes sociais, comportamento no trânsito, jogos online, entre outros. Quem tiver uma pontuação alta, né, poderá ganhar descontos e passar direto pela segurança do aeroporto, por exemplo. Os que têm baixo poder aquisitivo, porém, terão restrições para pegar trens ou aviões. Essa abordagem ela é interessante para a gente começar a entender o seguinte. Vamos começar pelo primeiro ponto lá. É um algoritmo que vai fazer essa análise. Então, nós já temos uma estrutura de inteligência artificial que está avaliando dados que já foram inseridos ou que são coletados de forma anônima ou involuntária. Não vamos entrar na lógica política da China, se isso é o modelo político deles, se isso é bom ou ruim, porque naquela estrutura deles, se o governo diz que é bom e eles não, então tá, então é bom, vou utilizar isso aí. Há também um outro olhar, né, que até eu coloquei aqui embaixo aqui pela Rachel Botsman, que ela diz: o sistema certamente encorajará as pessoas a obedecerem às regras, diz Rachel Botsman, estudiosa do sistema chinês e autora do livro Who Can You Trust? Ela faz uma abordagem interessante que ela comenta que é uma ferramenta, né, profundamente perturbadora que dará ao governo um controle sem precedentes. A inteligência artificial ela vem tomando conta do mundo, nasceu com a intenção de automatizar muita coisa, então a gente já sabe que isso vai acontecer, a lógica de redes neurais e tudo mais. Também poderia aprofundar tecnicamente para explicar para vocês como isso realmente ocorre, talvez numa outra oportunidade a gente possa se aprofundar um pouco mais, mas a verdade é que um computador vai estar tomando decisões por mim. E há uma crítica sobre se o computador e a inteligência artificial têm capacidade de criatividade, tem capacidade de tomar decisões, tem capacidade de avaliar alguns pontos, ou vai ser sempre por memória. Então, vou deixar essa interrogação aí para a gente buscar. Existem várias respostas e depende de como isso vai ser, como isso se comporta. A verdade é que em algum momento há uma intencionalidade e essa estrutura foi criada, foi estabelecida. Mas nesse momento, mais do que nunca, no momento que se estrutura uma coleta de dados, e isso vem a ser um modelo, outros países também podem aplicar isso aí e achar que é interessante. Se eles acharem que esse procedimento e esse método de trabalho é interessante, com certeza vão acabar replicando esse caso aí, independente da estrutura política. Nesse caso da China, né, a gente tem um ponto que a gente pode trazer para vocês entenderem, na lógica de crédito, né. Esses pontos poderão permitir ou bloquear o acesso a taxas menores de empréstimo, acesso a trens e aviões, plano de saúde, serviço de internet, descontos em produtos, serviços sociais. E, de certa forma, eu trago que isso já acontece hoje, né? Alguns descontos, alguns produtos aparecem para os seus usuários de forma bem rápida. E quando a gente faz uma pesquisa, normalmente outros itens daquele perfil são compartilhados ou são apresentados na nossa tela. Então, de alguma forma, a gente é conduzido a isso, e aquele que tem acesso à informação naquele momento também tem, de certa forma, um certo privilégio. E isso, a gente colocar o crédito também é um ponto importante a ser levado em consideração. Fica um quê aí da China, eu posso trazer outros pontos do MIT, que o MIT também trouxe uma abordagem em 2014, mencionando que ao analisar uma rede social, eu teria muitos dados, né, de um usuário. Isso a gente está falando de 2014, então a gente está falando de 6 anos atrás, onde já era possível coletar, já existia essa intenção, só os usuários não tinham essa visão e essa percepção de que os dados eram coletados e que esses dados eram tratados, e em cima desse tratamento, alguns eram privilegiados e outros não. E como eu falei, de novo, esse impacto só veio em 2016, se eu não me engano, agora com o impacto das eleições norte-americanas e com esse caos da Cambridge Analytica. A partir desse momento, a gente já começa a gente começa a ter uma preocupação, a privacidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Até então, aqui a gente falou da usabilidade, né? Ferramentas, aquilo é muito bom, vou lá, uso, compartilho, transmito para onde eu quero, compartilho fotos, me comunico, falo com meus colegas, uso para ferramenta de trabalho, para tudo mais.
Para quem lembra do WhatsApp, há um tempo atrás, quando ele foi bloqueado no Brasil, e eu vi uma leva muito grande de pessoas consumindo o WhatsApp através de VPNs. Então, a VPN é uma Virtual Private Network, né? Uma rede virtual privada, ela tem a capacidade de se conectar a um concentrador, ou seja, um servidor central, que ele vai rotear, ele vai permitir, ele vai criar um novo caminho, um caminho alternativo para que tu possa chegar a um determinado destino. Se aquela origem for bloqueada, por exemplo, se a gente partir de uma navegação do Brasil, para diretamente ao WhatsApp, há um bloqueio. As operadoras realizaram esse bloqueio no transporte até as redes do Facebook em destino à aplicação do WhatsApp. Mas eu poderia conectar um outro servidor que estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, por exemplo, e a partir desse servidor eu acabo me conectando ao WhatsApp. Acabei me conectando no passado, né? Nesse caso, o que aconteceu? Não existia ainda aquele cadeadinho do WhatsApp, não sei se vocês estão lembrados, e esse cadeadinho do WhatsApp ele foi colocado depois com o intuito de manter uma criptografia. Também vou fazer uma abordagem mais à frente para vocês, que é uma possibilidade de embaralhar esses dados, ou seja, era possível coletar tanto as mensagens quanto fotos que passassem por esse servidor, porque elas estavam passando sem nenhum controle de privacidade, ou seja, de uma ponta até a outra não existia privacidade, alguém no meio do caminho poderia interceptar. Né? Pensem, estou carregando meu caminhãozinho de melancia, né, para levar do meu depósito para a fruteira, e nesse caminho, imagina que meu caminhão fica parado e alguém vai lá e pega as melancias. Então, pensem nesse cenário aí. Poderia usar qualquer outra fruta, por exemplo, mas vou usar a melancia nesse caso aí. Mas acho que vocês vão conseguir entender isso que eu quero dizer. A mesma coisa aconteceu com os dados de vocês no momento em que vocês passaram por essa VPN. Então, onde todo mundo pensou que era uma solução, na verdade é um desvio, né, para coletar dados e informações. Como não existe, a gente não pode imaginar que alguém crie isso de forma filantrópica, então eu imagino que a troca, por isso, são os seus dados, ou seja, os dados dos usuários. Como a gente estava falando aqui na China, a gente começa a despertar que uma inteligência artificial está fazendo esse tratamento, a gente começa também, ao mesmo tempo, a se preocupar com que meus dados foram coletados, eu fiz uma análise das redes sociais, mostrei para vocês esse ponto do WhatsApp, e aí a gente entra num ponto, começa algumas preocupações, que é sobre privacidade. Então, o poder, né, que a gente tem e a privacidade. Então, eu posso trazer alguns pontos interessantes aí, né, que o direito de estar só. Então, tem um artigo, certamente o grupo já avaliou, já estudou esse artigo. Eu não estudei ele a fundo, é um artigo, uma informação, inclusive, bastante nova para mim. Meu know-how sempre foi mais técnico, tenho me aprofundado bastante nessa parte de alguns princípios de privacidade, porque são fundamentais, né, para a gente poder atuar. Mas esse artigo faz a seguinte abordagem. Pós Revolução Industrial, houveram alguns... um dos pontos que existiam dentro das festas e tudo mais, as câmeras fotográficas, era possível entrar numa festa, tirar fotos, né, e depois essas fotos saíam no jornal. Então, isso acabava, né, agredindo a privacidade das pessoas. Não quero que ninguém entre na minha casa, ninguém venha no meu evento, na minha festa, no meu encontro, e tire fotos. Eu não gostaria disso, eu não gostaria que isso fosse para o jornal. E essa um dos primeiros princípios que a gente tem de privacidade para análise de corpo físico, né? A princípio, a pessoa não quer mais ser vista. Eu não quero me expor. Então, acho que a gente pode trazer diversos pontos aí, abordagem para esse caso. Mas, automaticamente, vamos pegar no ponto, a nossa evolução, a gente foi para um caminho interessante que, com a evolução da internet, todos esses aplicativos que eu trouxe para vocês, então, logo do início lá, eu tinha uma internet um pouco mais lenta, existiam certas limitações de acesso à internet, mas eu comecei um processo de digitalização. Então, comecei a jogar todos os meus dados para a internet. Então, acho que a gente pode colocar como marco aí também as redes sociais, nem só, principalmente da pessoa física.
pode colocar como marco o compartilhamento das suas informações pessoais na internet através das redes sociais. Então, o Orkut tem bastante função, tem uma função importante nesse despertar aí. A gente colocava as fotos a todo momento, tudo mais. Então, sabia onde estava e o que estava fazendo. Essa questão do corpo físico, ela ainda existe, né, quando eu vou lá e faço check-in no Facebook. Então, só para a gente poder fazer um link desse modo aí. Automaticamente, com a evolução da internet, a digitalização dos meus documentos, a digitalização dos meus acessos, aquilo que eu estava fazendo na internet, os sites que eu acessava, eu comecei automaticamente também a criar um corpo eletrônico, que a gente chama de corpo eletrônico, a compor meu corpo eletrônico. Eu comecei a colocar dados meus na internet e comecei a criar uma estrutura que a gente poderia dizer, olha, a partir de agora tem uma identidade virtual. Como se esse fosse um mundo paralelo, né? Mas, na verdade, eu fui construindo o meu corpo dentro do ambiente tecnológico, ou seja, transformando todos os meus dados em binários. A partir desse momento, não tem como não trazer uma menção que a gente está compondo o que a gente chama de cidadania eletrônica. Então, a partir do momento que todos os meus dados, né, foram lançados para a internet, a partir do momento em que as redes sociais, ou que alguém consegue avaliar um perfil numa rede social, tem mais informação do que eu tenho, aí a gente começa a entender que a gente já tem uma vida totalmente digital. Acho que a gente pode trazer como referência aí o filme Matrix, né? Se alguém lembra desse caso, acho que serve como referência para entender que essa dualidade, né, dessas duas vidas aí, elas foram construídas. Então, a gente pode trazer diversos filmes aí para a gente entender, Skynet, do Terminador do Futuro, e assim por diante. E tem uma outra abordagem que eu acho interessante, que é a sociedade em rede, do Manuel Castells, que é o poder diante da informação, né? Uma sociedade em rede, ela é impulsionada pela internet, ela é uma sociedade que não possui mais fronteiras. Ela não tem mais limitação geográfica, não há mais regras de países e suas divisões. E, nesse momento, tudo é totalmente alterado. Então, para quem ainda não leu ou busca alguma informação mais aprofundada nesse caso aí, vai poder entender que a evolução da nossa sociedade, ela está sustentada também por a intencionalidade das pessoas de se exporem por um lado, mas não em massa, e outras de tentarem se esconder. E isso não ficou muito claro para todo mundo aí no momento das redes sociais, e principalmente por quem as desenvolveu. Um pouco disso que eu estou falando, de forma mais moderna, digamos assim, eu trouxe compartilhar com vocês a privacidade em filmes aqui, que a gente tem, eu acho que o mais recente aí é a privacidade hackeada, depois a gente tem o dilema das redes sociais. Então, acho que esses são os dois mais recentes que a gente tem aí. O dilema das redes sociais, muita gente veio conversar comigo e mencionou, nossa, José Luiz, como eu não sabia que era desse modo, tudo mais. Então, embora pareça novidade para as pessoas, a coleta de informação existe. A manipulação, ela foi só aumentando, né? Quanto maior o número de pessoas, né? Uma coisa que Manuel Castells também fala, né? Que o poder está em quem tem a informação. Então, quanto maior o número de pessoas, maior a informação. Quanto mais dados são coletados, mais fácil fica de manipular um certo contexto social, porque a gente acaba criando padrões. Esses padrões também são estruturados no algoritmo, o algoritmo começa a tomar decisões, e essas decisões começam a influenciar na vida das pessoas no mundo real, não só naquele corpo eletrônico lá. Uma coisa que acontecia no corpo eletrônico, que eu acho interessante a gente abordar, é que tudo que a gente acessa nas redes sociais, um dos paradoxos da internet, praticamente, é que a gente tem a sensação de estar sozinho, né, enquanto está utilizando o computador. E a minha área de segurança da informação, ela se iniciou com casos de pedofilia, com casos muito ligados a acesso a conteúdo adulto e tudo mais, onde precisava fazer esses bloqueios, isso não era permitido e tudo mais. Essa estrutura ela vai tomando uma outra proporção, e a gente imagina, por essa falsa sensação
de que o fato de estar sozinho diante do computador, ninguém está vendo o que a gente está fazendo. E acho que agora, mais do que nunca, ficou claro que não. Né? Na frente do computador e diante de um dispositivo móvel, você tem o poder hoje de apagar aquela informação que você mesmo postou. Mas os seus rastros jamais vão ser apagados. É muito difícil apagar esses rastros. A gente está tentando forçar isso através de uma lei para proteger os dados. Depois nós temos o caso do Snowden, que acho que também foi um despertar, porque teve a época da coleta de informações e das gravações telefônicas da ex-presidente. Então, tem alguns casos bem interessantes aí, e ele trouxe, né, um ponto interessante sobre a NSA. Então, como o governo americano fazia o controle de todas essas informações. Então, não é novidade que o governo americano fazia isso, assim como outros governos também fazem. Muitos desses, como a gente não fala, compram inteligência, a parte de segurança de Israel e de outros países. Então, é interessante vocês entenderem que existe esse mercado paralelo aí, também forçando soluções, também forçando eventos. O Black Hat é um filme bem interessante. Ele traz já envolvimento e o impacto de uma empresa na bolsa de valores, pelo simples fato de gerar uma indisponibilidade ou uma sobrecarga no cliente. Então, isso é um ponto bem interessante, o impacto que isso dá na Bolsa de Valores. Acho legal a forma como eles abordam, mas tem muitos comandos que não funcionam, então eu acho legal essa questão de filme, o pessoal vai mostra os comandos, está hackeando, e é interessante isso aí, para a gente poder ver que certas coisas só acontecem em filme mesmo. E acho que o mais antigo, ó, a Angelina Jolie de novo aí, um dos filmes mais antigos aí é o Hackers, e é bom porque ele traz uma lógica de um estereótipo, né, de como era um hacker, né, no passado, então como funcionava. Então acho que isso já mudou um pouco aquele conceito que a gente teve, né, do nerd, esses pontos aí foram mudando. Então acho legal a gente olhar isso aí para entender o impacto disso aí na vida das pessoas. Vai ser legal vocês poderem fazer uma abordagem nesse ponto aí. E olhando por todo esse lado, a gente se pergunta, né, tá, mas se tem esses acessos, se hackearam as gravações da ex-presidente, se as redes sociais estão coletando informações minhas, se isso tudo está acontecendo, como é que eu posso trabalhar e atuar, né? Aí a gente se pergunta, tá, mas a gente começou a conversa falando de LGPD, a gente se pergunta, já existia alguma legislação no Brasil, né, que amparasse isso? Aí eu digo para vocês que sim, existia, principalmente vocês do direito sabem muito melhor do que eu, que isso já existia, como Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei de Cadastro Positivo, Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet talvez tenha, embora seja uma abordagem mais recente, aí, ela tocou diretamente nos provedores de serviços de telecomunicações, né? E eles precisavam registrar esses acessos, e ele aconteceu principalmente em casos, veio de apoio a casos, em casos de pedofilia, para poder rastrear um determinado acesso e obrigar o provedor de serviços, a entregar essas informações. Lembra que eu mencionei atrás ali que é impossível não deixar rastros, né? Que quase impossível apagar todos os rastros. Então, de alguma forma, essa informação, ela existe, né? Então, acaba sendo coletado. Se for pelas vias normais, um usuário, né, fazendo isso, ou um software coletando, é possível coletar e rastrear essas informações. Aí a gente se perguntava, trazendo a LGPD, por que eu tenho que ter uma lei para proteção de dados? Lembrando que o Marco Civil da Internet não faz nenhuma menção de tratamento de dado pessoal offline, né, digamos assim. Então, não existe essa abordagem. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados veio também para complementar. A gente pode entrar em discussões aí que, em alguns casos, né, se vai se sobrepor, não vai se sobrepor, a gente já está dizendo que não vai, o pessoal já me disse não vai se sobrepor, mas são casos interessantes a gente avaliar. Mas e por que a gente deveria ter isso aí, né? Se a gente trazer só pelo ponto de investimentos no Brasil, nossos negócios e a internacionalização dos nossos negócios, elas só vão ocorrer se as duas pontas que fizerem negociação, elas tiverem uma lei que ampare a proteção dos dados, tanto dos investidores quanto dos negócios das grandes organizações. Esse conceito, na verdade, a gente trouxe, acho que um tempo atrás, também uma informação que acho importante a gente ter ela em mãos aqui, mas há um tempo atrás
Eu ouvi alguém mencionar que a nossa economia sofreria um grande impacto por não conseguir fazer negócios internacionais, principalmente com a União Europeia, porque a gente não conseguia manter a privacidade dos dados e o vazamento de informações com escândalos que vieram desde a lógica da Petrobras. Então, existe também, assim como o meio jurídico também há um trânsito de informações, no meio tecnológico também há um trânsito de informações, que a gente fica sabendo como algumas coisas acontecem, como elas ocorrem e tudo mais. E aí essa justificativa, deixa eu tentar pegar aqui para poder mostrar para vocês, que eu queria fazer uma menção a um ponto aqui, que ela traz assim, né? Fomentar a economia e investimentos no país. A gente não tem hoje, como eu falei, alguns negócios se inviabilizaram por não existir uma lei de proteção de dados. A manutenção de novos negócios com outros países. Então, a gente deixou de fazer alguns negócios, e isso é uma verdade. Nessa lógica da internacionalização, a transparência nas relações comerciais. Então, não existia antes essa total transparência, agora ela precisa existir, porque a transferência de dados internacionais ela precisa ser registrada, né? E vão trazer como ponto aí até redes sociais. Nível adequado, né? Obtenção de nível de proteção adequado, então onde não tinha. A cultura de privacidade, acho que é importante a gente entender que a gente não tem essa cultura, e vou trazer um pouco da minha experiência em cima disso, não existe essa cultura. E a de atualização, né? Oportunidade de atualização e correção de entendimento sobre o tema. Atualização legislativa. Então, acho que mais do que nunca, isso aí, a parte da LGPD vem mudando e mexendo com o mercado, e principalmente com a estrutura jurídica, onde muitos, como eu falei, muitos advogados começaram a buscar também se mover na parte tecnológica e entender também das pessoas e da proteção de dados. Eu gosto dessa imagem do Serpro, ela foi coletada, e peguei no site do Serpro, tem a referência ali, e ela faz um overall aí sobre a LGPD, então sobre penalidades, as finalidades, né, o que é mais para o cidadão, uma abrangência extraterritorial. Meu objetivo não é trazer um trânsito geral sobre a LGPD, porque acho que a gente já passou um pouco dessa fase, já está na fase de implantação, né? A gente já deveria estar na fase de implantação, mas eu acho que quem não se inteirou totalmente da lei ainda e está conectado agora, vai ter um pouco, vai pegar um pouquinho dessas informações e aí vai conseguir entender um pouco o que a gente está falando aí. A LGPD em si, né? Ela tem alguns pontos que são importantes, alguns atores, digamos assim. E dentre elas tem os titulares, o controlador, o operador e a ANPD, que ainda não foi criada. Né? Titulares, né? Pessoa natural, a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de tratamento, ou seja, o cidadão, para a gente ter essa clareza. O controlador, né? Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes a tratamento de dados pessoais. Ou seja, o controlador é responsável pelo tratamento desses dados e ele tem que dizer como esses dados serão tratados. O operador, né, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Então, pensem assim, empresa que coleta data, tem seus clientes, contrata uma empresa de cobrança, a empresa, né, que tem seus clientes, aí, uma empresa de calçado, lá que tem seus clientes, contrata uma empresa de cobrança. A empresa de calçados é a controladora, a empresa de cobrança é o operador. Quem determina como esses dados e quais dados são enviados, são tratados, como eles vão ser tratados, é o controlador. Quem se responsabiliza pelo uso, né, e pelo processamento desses dados lá, acaba sendo o operador. E depois tem uma entidade, uma agência, uma autoridade que vai regulamentar isso aí. E é a CNPD, né, que é a Agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela é responsável por zelar, implementar e fiscalizar a LGPD. Como ela não foi criada ainda, tem muitas coisas que estão na lei que a gente ainda tem um certo receio em saber como que ela vai se comportar. Então, a gente tem um pouquinho mais de compreensão, né? Tratamento de dados, a gente falou de dados pessoais, dados sensíveis, encarregado, né? O DPO, que a gente chama, Data Protection Officer, e anonimização. Anonimização de dados, acho que ela vai impactar mais aí, porque muita gente não sabe como fazer isso,
eu vejo que isso vai acabar vai trazer grandes problemas aí para o nosso contexto. Mas eu vou voltar um pouquinho no DPO para fazer uma abordagem interessante. Nesse ponto que a gente olha quem são os atores, a gente tem não diante da lei, mas diante da aplicação, da implementação da lei, a gente tem digamos, as pessoas que são responsáveis por implantar, fazer a implementação. E parece muito claro que a gente lê na lei ali que a gente vai ter um encarregado de dados, esse encarregado de dados vai fazer a implementação da lei. E a gente começa a entender, eu vou trazer para vocês uma realidade muito forte de que as empresas não estão preparadas para operarem nesse contexto. As empresas, elas não têm o mínimo de controle hoje sobre as informações, exceto as grandes organizações que, por alguma lógica de compliance, né, ou conformidade com algum outro regulamento, ou alguma norma ISO, acabou se preocupando com isso. Mas longe dessa estrutura aí comportar a implementação nesse momento. Então, vai ser bem doloroso para muitas organizações. Mas o DPO em si, a gente acabou entendendo e buscando uma certificação. Eu vi muita gente buscar, eu quero ser DPO. DPO, ele não pode ser um cargo, né? Embora seja registrado como... em algum momento vai ser registrado como um cargo no nosso escopo trabalhista, mas eu vi as pessoas buscando um título, buscando um cargo, e a gente não pode esquecer que o DPO é uma função, tem uma função importante nesse caso. Aí eu tenho observado muitos casos, as pessoas quererem ser DPO, quero o título de DPO, sou DPO, mas não entende muito da lei, não entende de privacidade, principalmente não entende de pessoas. Então, o DPO tem que ter um tato bem interessante aí. Depois eu vou fazer mais uma menção, mais um pouco sobre a implementação disso tudo aí. Tem alguns pontos, mas acho que devido ao tempo eu não vou abordar os 10 princípios da LGPD. Posso compartilhar esses slides depois com todos, mas eu acho que tem alguns pontos aí que a gente não vai conseguir entrar. Mas eu vou trazer as bases legais que são interessantes, ou seja, todo dado tratado dentro da organização, o dado coletado, ele precisa se enquadrar em uma dessas bases legais. Então, é necessário, quando for implementar, acho que muitos que estão aqui vão acabar assumindo a função de DPO nas organizações, ou de encarregado de dados, e eles precisam entender que é necessário um apoio jurídico. Então, eu quero trazer uma outra observação importante. Eu vi nesse processo de implementação muita gente, muita TI tentando ser jurídico, muito jurídico tentando ser TI. Eu quero fazer uma observação que essa lei, ela permite um trabalho multidisciplinar. Então, não é uma lei para uma consultoria só. Acho que isso eu gostaria de deixar claro. Tem as grandes organizações de consultoria, elas existem, elas já estão atuando. Dificilmente elas vão acessar as pequenas e médias empresas, mas é importante entender que é muito difícil fazer essa implementação e mudar os processos, revisar contrato, buscar soluções tecnológicas sem ter um amparo ou de tecnologia ou jurídica, ou então ainda das áreas específicas para poder entender seus processos. A gente vai entender isso no roadmap, vocês vão entender aí. Mas o consentimento, tem 2 pontos que são sempre uma discussão: consentimento e legítimo interesse. Então, para legítimo interesse, a gente até tem um testezinho lá que a gente vai verificar se a empresa realmente pode caracterizar aquilo ali como legítimo interesse. E todo mundo pergunta, tá, mas tudo que eu for coletar de informação agora, eu tenho que pedir consentimento, eu tenho que dar um termo para o meu usuário assinar, por exemplo. E aí é interessante verificar, porque dependendo do dado que você está coletando, ele pode se encaixar em algum outro ponto, até por outra norma, por outra regra, por outra lei de conformidade fiscal, algum outro ponto, talvez não seja necessário. Então, é importante entender bem esse processo no momento da implementação. O roadmap de adequação da LGPD, eu acho interessante dividir com vocês, né? A gente tem lá a estratégia, né, que é determinar a orientação geral de um programa de privacidade, a organização e responsabilidade, que é definir a estrutura que tratará as questões de privacidade,
política, processo de dados, né? Garantia, proteção, a gestão, a utilização eficazes dos dados, alinhado com a estratégia da empresa. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, esses pontos todos que a gente está abordando no roadmap, para quem já atua na parte de direito empresarial, ele é muito fácil, é muito claro. Então, ou a empresa tem ou a empresa não tem. Isso tudo está ligado à compliance, não só de lei, mas de outras regras, de outros frameworks que já exigiam esses cuidados e essa certa preocupação com a privacidade. Então, o processamento dessas informações, eu pensar na privacidade quando eu crio um produto. Eu vou trazer um ponto do 5 ali, o Privacy by Design e Privacy by Default, né? Tem um exemplo de Privacy by Default, a atualização do iPhone veio com todos os recursos de privacidade desabilitados. Então, começou a pedir solicitação e recursos para que eu pudesse habilitar o acesso às minhas fotos, às minhas câmeras. Muitos de vocês devem ter atualizado o iPhone, quem não atualizou vai acabar passando por isso, ou quem tem iPhone vai ver isso aí, mas eu estou usando ele como um exemplo. Ou seja, por padrão, por default, as questões de privacidade, elas são todas desabilitadas. Então, eu tenho que ir lá e permitir. O Privacy by Design é quando eu começo a pensar numa solução, começo a desenvolver um software, aí para os desenvolvedores de software, eu vi que tem gente conectada, eu conheço, que desenvolvem software, desenvolvem sites e sistemas e mobile, e apps mobile, né? Eu digo, quando você começa a trabalhar com os princípios, né? São 7 princípios do Privacy by Design, você começa a estruturar a tua atenção e o teu trabalho pensando em privacidade, de ponta a ponta. Não somente depois eu vou criar um recurso para desabilitar, não, eu estou desenvolvendo com as melhores práticas de privacidade no meus frameworks de desenvolvimento, né, da linguagem de programação, da onde eu vou hospedar, e assim por diante. A escolha da minha plataforma de nuvem, e assim por diante. Então, são pontos importantes a ser levados em consideração, tanto do Privacy by Design quanto do Privacy by Default. Eu estou sendo rápido aqui, dando algumas pinceladas, porque esse é o nosso dia a dia aqui na Forte. Então, levaria muito tempo para explicar, eu também gosto de explicar, mas estou tentando fazer um resumão para vocês disso, como funciona na realidade isso aí. O impacto que a gente tem no mundo real na hora de implementar LGPD. A empresa que não tem dinheiro, a empresa que não tem conformidade nenhuma, a empresa que não tem nem licença de ambiente Microsoft, que não usa licença de software, empresa que não se preocupa com a privacidade, coleta os dados, empresa que usa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, organização, ou tanto órgão público que não tem usuário e senha no controle de acesso. Então, tem muito ponto aí a ser levado em consideração. Eu vou tentar trazer eles um a um para vocês entenderem aí. Mas eu vejo que a principal dúvida é como que eu implemento a LGPD. Quais são as etapas que eu passo por ela. Então, o chave que a gente tem ali é a gente fazer um inventário dos nossos dados. Qualquer vídeo na internet, eu vejo que tem muitos agora, vídeos na internet, por onde eu começo? Começo pelo data mapping, eu começo pelo mapeamento dos meus dados, como se fosse eu só sentar na frente do computador, ou na frente do usuário e dizer para ele, tá, usuário, me diz tudo que tu acessa hoje, me diz todas as entradas de dados, e a gente sabe que isso não existe. Para quem é da TI, que vai dar suporte a algum usuário, quando liga para o usuário e pergunta, tá, apareceu uma mensagem para ti? Não vi. Por quê? O usuário também tem a mania de toda vez que aparece uma mensagem na tela dele, ele vai lá e dá um ok e fecha. E aí não viu a mensagem. E a partir de agora, essas mensagens pode ser uma mensagem de consentimento a acesso à coleta de dados, por exemplo, cookies e uma página de internet. Então, são pontos a serem levados em consideração, e o usuário tem essa limitação, até porque não é uma obrigatoriedade de dominar tecnicamente esses pontos. Mas esse é um roadmap básico, assim, tá? Então, a Deloitte é uma consultoria gigante, aí, eu peguei essa fonte aí, é dela, eu trouxe delas para poder trazer para vocês, todas as informações que eu trouxe aqui, elas são coletadas, podem encontrar na internet em qualquer lugar, tá? Então, exceto o gogó que eu estou passando para vocês aqui, são informações que eu espero complementar o que está sendo apresentado para vocês nos slides, mas serve como base, como pilar para vocês entenderem. As etapas para adequação,
eu vou trazer um ponto que ninguém está falando, né, que é a conscientização. O primeiro ponto que eu venho enfrentando nas empresas é o conscientizar o empresário, o empreendedor, a organização, a estrutura, as lideranças, de que eles precisam se adequar à LGPD. E eu confesso para vocês que isso é bem difícil. Às vezes, eu conheci, em alguns momentos, eu acabei conhecendo pessoas dentro das organizações que eram da alta liderança e que realmente eu não conhecia, mesmo atendendo na parte de segurança da informação, durante um processo de conscientização. Então, no momento da conscientização, eu tenho que convencer o empreendedor que ele não buscou, ele não teve esse acesso, ele não está ligado nas questões de lei, jurídicas e assim por diante, de que ele precisava se adequar e de que muita coisa que ele tinha não estava adaptada ou adequada ao ambiente, ao escopo ou até mesmo ao tamanho da estrutura da empresa. Então, conscientizar é um fato chave. Nesse ponto eu digo, fazer workshop, fazer treinamento, e é muito. O usuário não entende, as pessoas não entendem. Isso muda porque isso impacta na cultura das pessoas, elas vão levar esse conhecimento para dentro da casa delas, para suas famílias, vão começar a instruir, vão começar a mostrar que existem cuidados também de outras formas. E isso é importante, então, a empresa também tem uma função social gigante nesse caso, que é no momento que passa a formação para cima dos seus colaboradores. A segunda etapa, sim, a gente tem mapeamento dos dados, mapear o fluxo dos dados, onde há uma entrada de dado, onde há um processamento de dado, onde há uma saída de dado, e o tempo que esse dado é armazenado. Então, tem diversos modelos de templates de data mapping, aí, de mapeamento de dados, que a gente pode acabar encontrando, tanto da GDPR, e muitos da LGPD já foram adaptados, e você pode criar o seu também. Então, é tranquilo isso aí, a gente pode até fazer um encontro só sobre data mapping, porque é o ponto de partida técnico dentro de uma organização. Depois disso, a gente tem o terceiro ponto, que é o Gap Analysis. O Gap Analysis tem um ponto, uma questão importante. No Gap Analysis, eu vou voltar, né, no meu mapa, que foi criado, nesse data mapping que foi criado, e eu vou buscar uma solução para aqueles problemas que a gente inventariou ali, que a gente mapeou. Todos esses problemas que foram mapeados, a gente tem que buscar uma solução uma a uma. E nesse caso, nesse momento, é fundamental estar sentado junto TI, jurídico e algumas das lideranças técnicas da organização. Porque esse escopo aí, onde a gente for, quando a gente for sentar para decidir esses pontos, como resolver esses problemas, aí tem um despertar que é interessante, que pouca gente usa, e achando que tudo é técnico, que é a criatividade. Então precisa, porque o que eu tenho observado? O pessoal usando LGPD para matar modelo de negócio. Então eu entro na empresa e digo assim, não, esse modo como tu trabalha, ele não funciona, a gente tem que mudar, esse processo não dá certo, tu precisa melhorar ele, porque ele não é desse jeito. Isso impacta no negócio da organização. Então, a todos aí que desejam colaborar, que vão participar do processo de implementação de alguma organização, tomem cuidado com isso, porque a função da LGPD não é matar o modelo de negócio, não é prejudicar o negócio, é de lapidar o modelo de negócio, é de fazer um tratamento, de refinar aquilo de um modo em que a empresa não se torne vulnerável. Então, essa função, para vocês terem uma ideia, vocês viram que o que eu estou dizendo para vocês não tem um viés técnico somente, tem um viés de compreensão de negócio, tem uma relação de negócio, tem uma lógica empresarial por trás disso. O entendimento de como o empreendedor desenvolveu aquele negócio e precisa de um contorno para uma adaptabilidade. Essa adaptabilidade é que precisa de recursos. Aí a gente vai se apoiar em alguns frameworks, que eu vou mostrar para vocês. Apoiar. Eu não vou priorizar. Prioridade, o framework não tem prioridade diante da lei. Então eu preciso primeiro buscar o recurso da lei para depois me apoiar no framework. Então eu uso o framework, os modelos de trabalho, as normas ISO, por exemplo, para me apoiar, para aplicar soluções de melhoria, mas utilizando a criatividade que só o humano e só as pessoas têm, até o momento declaradas, né, como eu mencionei para vocês, para poder trazer uma melhor performance para as organizações e um menor risco. Então, no Gap Analysis eu também vou fazer uma matriz de risco. Então, observem bem esse ponto aí. Eu ter uma matriz de risco é fundamental, porque é aí que eu vou colocar o quão de cada problema que foi mapeado
qual a gravidade dele, e aí eu vou jogar para a minha estrutura de planejamento uma prioridade. Então, quando a gente colocar uma lógica de prioridade para o meu planejamento, tudo é urgente, né? Então, é também importante entender, quando tudo é urgente, né, eu vejo esse discurso muitas vezes, nada é urgente. Então, é importante entender isso aí. Assim que tu fizer a matriz de risco, precisa olhar o que tem maior risco e começar por ali, porque aquilo ali vai prejudicar teu negócio. Ah, José Luiz, mas até o usuário saber que ele pode solicitar algumas informações, né, que ele pode pedir o meu relatório de impacto, também não está definido ainda, né, de quais organizações vão precisar de relatório de impacto, mas assim como também não foi dito que pequenas organizações vão realmente precisar de um DPO, mas o titular ele tem direito de pedir, solicitar um relatório de impacto. Então, as empresas precisam desenvolver esse relatório de impacto antes, e ele também faz parte dessa estrutura, tem que pensar nisso aí na minha avaliação de risco. E depois eu vou propriamente para a minha implementação propriamente dita. E nesse momento da minha implementação, é tudo aquilo que eu planejei, aquilo que eu coloquei na minha matriz de risco, aquilo que eu verifiquei, que eu priorizei, que eu avaliei que sofria mais impacto na organização, que poderia vazar dados. Quer um exemplo onde pode vazar dados? Tem um servidor, tem um sistema, tem meu banco de dados, tem meu RP, todas as informações dos meus clientes, meu sistema de cobrança todo lá, e eu não tenho um sistema de anti-sequestro. Eu tenho uma rede de computadores, tenho 20, 50, 30, 100 usuários na minha rede, eu não tenho uma segmentação de rede, uma separação de rede. Eu tenho um diretório, uma pasta compartilhada na minha rede, e eu não tenho uma estrutura que diga quem pode e quem não pode conectar, quem acessar aquele arquivo. Quem pode apagar, quem pode alterar, eu não tenho esse mapeamento. E isso lá no meu mapeamento de dados eu preciso trazer, onde eu vou precisar direcionar. Tem a pasta financeira, mas o marketing também tem acesso. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Então, eu posso dizer que o bom senso já é 30%, 40% da LGPD, da aplicação da LGPD. O bom senso da organização da estrutura técnica, sem negligência, né, já resolveria boa parte, sem ter que ler nenhuma norma. Simples escopo de organização, simples mudança de cultura organizacional já ajudaria nesse processo todo aí. E depois nós temos o monitoramento. Função do DPO. DPO, preferencialmente, precisa acompanhar, o encarregado de dados precisa acompanhar a implementação, mas é responsabilidade dele fazer o monitoramento. Então, nesse caso, ele vai se empossar da função e vai monitorar e avaliar o programa, se realmente funcionou todo aquele planejamento, se aquele mapeamento estava correto, se o gap analysis deu certo, se o planejamento deu ok, se a implementação também deu certo. E ele é a ponte, ele vai ser o canal de comunicação entre a NPD e a organização. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai precisar saber quem é esse cidadão, quem é o DPO naquela organização, porque é com ele que ela vai interagir. É para ele que ela vai pedir informações. E é ele quem vai ter que declarar algum incidente, notificar sobre algum incidente, é ele quem vai precisar fazer essa interface. Então, lembrem, assim, aqui a função do DPO, ela não de novo, DPO é uma função, precisa monitorar, acompanhar as mudanças na lei, a evolução dela. O DPO, ele não é um cargo lindo, maravilhoso, um cargo novo que pode ser aprendido em qualquer lugar, não. Precisa conhecer a cultura da empresa, precisa conhecer a empresa, precisa dominar os processos da empresa, precisa entender o escopo dessa empresa, preferencialmente a história dela, porque é só assim que ele vai conseguir coletar e contornar falhas e problemas que venham a acontecer durante o processo de implementação ou durante o monitoramento. Porque isso é um ciclo não é um ciclo de vida, mas que não vai ter fim esse ciclo de vida da LGPD, mas é uma jornada em que ele precisa estar muito encorajado e muito bem estruturado. O DPO também tem uma questão interessante que exige um certo tato com pessoas, porque ele é o cara que vai poder chegar e peitar o CEO da empresa para dizer que aquela coleta de dados está errada, que aquela forma como está coletando dado, como está sendo tratado o dado está errado. Então, ele pode fazer isso.
E, inclusive, né, pelo menos na GDPR, eu sei que existe um amparo em que o DPO não pode ser demitido por ter orientado o CEO da empresa a executar determinada ação, porque não estava de acordo com a lei. Então, precisa ter esse tato, precisa ter esse pulso firme, precisa ter entendimento da lei e precisa ter tato com as pessoas, precisa conversar. Então, eu não vejo como alguém totalmente tecnológico, né, aquele perfil que só humano, máquina, vai poder atuar como um DPO. Isso eu deixo muito claro. Assim como eu não vejo alguém que não entende nada de tecnologia possa atuar como DPO. Então, é uma pessoa de atuação multidisciplinar e que conheça os processos, que esteja disposto e encorajado, e seja encorajado a seguir esse rumo aí. Como eu mencionei para vocês, tinha alguns frameworks que a gente se apoiava. E eu trouxe alguns da família ISO 27000, né? Que eu tenho ISO 27001, que é como que eu faço. ISO 27002 é como que eu implemento um determinado recurso. A ISO 27701 é a privacidade, então é uma ISO focada na privacidade. A 27005, riscos de TI. E a 31000 são riscos de negócio. Recomendo, não que leiam as normas todas, mas que busquem como referência. Isso já existe em outros processos, né? A gente vai usar isso aí para governança de dados, a gente usa isso para governança de TI, a gente se apoia em ITIL para gestão de serviços de TI. Por quê? Porque daquele processo de digitalização, a gente tem que começar a se apoiar em estruturas que são normas, ou seja, aquilo que dá certo, aquilo que funciona. As boas práticas, elas não são obrigatórias, mas a ISO é uma norma, ou seja, só vai ser certificado ISO 27, família 27 no C, e somente C, todos os critérios para atender aquela lei, aquela norma forem atendidos. Então é importante entender uma diferença entre boa prática e norma, você entender isso aí. E a gente tem o NIST, depois, né, que é o National Institute of Standards and Technology, que ele é americano, tá? É importante entender isso aí, e ele tem uma seguinte lógica, uma seguinte estrutura, dentro do framework dele, que é identificar, é prevenir, detectar, responder e recuperar e restabelecer uma determinada estrutura em um determinado incidente, ou um determinado ataque, ou um determinado evento. Não é fácil, é mais fácil eu enquadrar na lei do que eu convencer que algo virtual está operando na minha rede sem eu ter conhecimento. Então, todos esses dois frameworks que eu trouxe para vocês, todos esses pontos aí da família da ISO e do NIST, a gente pode trazer, se a gente fizer uma análise de qualquer empresa, eu vou perguntar, vocês têm um firewall para controle de acesso à rede? Não, nós não temos. Vocês controlam os acessos por usuários, ou qualquer pessoa que entrar na rede tem acesso, qualquer pessoa pode ter acesso à rede? Não, pode. Começa outro problema. Então, a gente começa a trazer situações em que não tem um antivírus, não tem um sistema de sequestro, a minha senha segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou não tenho senha. Meu computador, quando eu levanto e saio da minha máquina, ele não bloqueia. Então, a minha senha ela é compartilhada e todo mundo sabe. Então, a gente tem uma série de pontos que são culturais e precisam ser tratados. A gente também se apoia em uma gestão de risco. Eu preciso fazer uma análise de gestão de risco de terceiros, principalmente. Principalmente com meus parceiros ou com empresas que eu troco informações. Às vezes até num grupo econômico. É importante entender que a penalidade lá também funciona na lógica de escopo de grupo econômico também. É importante a gente entender isso aí. E também tem um mapa de maturidade, né? Que aí vem a governança de dados, processamento e ciclo de vida e segurança da informação, que aí propriamente dita a aplicabilidade disso dentro da minha organização. Eu tenho um último ponto que eu quero compartilhar com vocês, antes de eu abrir para perguntas, para a gente falar de alguns outros pontos. Eu elenquei aqui 10 pontos, apoiado em outras literaturas que eu já busquei, né, um pouco na experiência, que a gente pode aplicar de boas práticas para adequação da LGPD. Revisar a política de segurança da informação da empresa. Eu tenho certeza que muitas das empresas que vocês entrevistarem, vocês conversarem, não tem. Então, é interessante a gente começar a observar isso aí, então, revisar, né, mas às vezes nem tem. Então,
E a política de segurança da informação da empresa também existe, né? Lembra que eu falei controle de acesso a usuários a determinadas pastas, controle de acesso a sites, controle de aplicações, adotar soluções de cloud computing, e somente se necessário. Nem tudo que é moda no mundo é bom para um negócio. Então, entendo a diferença entre cloud computing e ambientes que não são cloud computing. Entendo a diferença entre cloud e VPS, Virtual Private Server. Então, é importante entender isso. Eu conheci uma empresa que teve que fazer uma transição para a nuvem, e era vantagem ela ir para a nuvem, porque o data center que ela tinha não tinha ISO, e a Amazon possuía ISO. Então, era uma vantagem econômica fazer esse movimento. E quando esse movimento foi feito, a partir daquele momento, a empresa ganhou o selo da ISO, porque o data center dela contemplava todos os requisitos de ISO e faltava avaliar o data center. Então, foi vantagem para a empresa ganhar esse selo. Com certeza, ela usa isso aí como recurso para vender mais. Então, isso acabou se tornando vantagem. Mas não é todo mundo que precisa ou que pode ir para a nuvem. Nós ainda temos limitação de tráfego de rede, nós ainda temos problemas de operadoras, nós ainda temos problemas de transferência de dados. Então, avaliem todos os negócios. Que é um exemplo que seria impactante hoje, se existisse 100% na nuvem, hospitais, nesse momento, a gente teria uma dificuldade muito grande, principalmente aqueles de interior. Há uma certa limitação de transporte de dados, os grandes centros já funcionam, mas há esse cuidado. Adote solução de cloud computing quando necessário, para um backup, uma estrutura, mas não para tudo. É bom avalia com seu TI, avalia com uma consultoria, consulta, verifica se isso é necessário ou não. Fique atento aos dispositivos que colaboradores trazem de casa. De alguém me perguntou, tá, mas na empresa bloquearam o uso de pendrive. Mas é elementar, meu caro Watson, o pessoal precisa fazer esse bloqueio de uso de dispositivos, não porque não confia no colaborador, mas que o colaborador também não sabe o que tem no computador dele, de casa, e traz informações para dentro da empresa. Então, olha as fotos de 15 anos da minha filha, olha, trago algum ponto e vou lá e plugo o pendrive e a rede está infectada. Então, quem nunca ouviu falar naquele compartilhamento que os arquivos ficavam ocultos? Ele deve ter ouvido falar nisso aí, era o pendrive chegava e todos os arquivos ficavam ocultos. Define um encarregado para a segurança dos dados, então, definir um DPO. É importante definir um DPO. É importante definir, dar nome aos bois, é importante saber quem faz o que nesse escopo aí. E monitore o ambiente de TI em tempo real. Então, as empresas precisam ter um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo da sua infraestrutura. Vocês querem um exemplo que a gente pega, que é claro que uma empresa está sofrendo um ataque e seus dados podem ser vazados, ou podem ser interceptados? Se eu tenho um determinado comportamento num servidor, meu sistema lá tem determinado comportamento, ele usa X% de memória por dia, nos dias de pico, ele usa X% de processamento, e ele tem X% de utilização de espaço em disco. Aí, às 2 da manhã, que não tem ninguém na empresa, o meu monitoramento detecta que um determinado servidor está ocupando 80%, 90% de uso de processamento e está com quase 100% de uso de memória. A probabilidade de algo estar atuando, de alguma ferramenta autônoma estar trabalhando naquele computador, naquele momento, naquele servidor, naquele momento, é muito grande. E esse cuidado aí que a gente precisa ter. Esses são impactos que a gente tem. Então, isso é uma anomalia. Eu tenho um tráfego excessivo no meu link de internet às 2 da tarde, quando não tem, não tem ninguém acessando, consumindo tudo na minha rede. Não é ninguém fazendo download, não é nada, então eu vou verificar uma taxa de upload ou até de download rodando dentro da minha estrutura. Então é importante a gente verificar isso aí. Adotar formas de consentimento para coleta e tratamento de dados. Então é preciso, lembra, o consentimento não é tudo, mas se vai obter, tenta de alguma forma ter o consentimento do usuário, fazer com que ele diga que pode ser coletado essas informações. Avaliar os dados pessoais que a empresa já coletou. Então, olhar para dentro de casa é importante. Revisar contrato com fornecedores. Eu não conheço nenhum contrato que não vá precisar de um aditivo. Então, praticamente todos vão precisar de algum aditivo aí. Pelo menos os de tecnologia, pelo menos os da Forte e os que eu atuei nos nossos clientes, eu tenho certeza que vão precisar.
e treinar colaboradores, né, para que eles conheçam a LGPD. Esse treinamento ele é fundamental. Então, empresa que não está acostumada a formar seu colaborador, a dar treinamentos para ele investir nesse processo, é importante que comece a fazer, porque essa mesma lógica do treinamento de incêndio, que, pô, vou ter que ir lá fazer aquele treinamento de incêndio, que é obrigatório para fazer aquilo ali, mas o dia que ocorre um incêndio, não tem quem saiba, né, às vezes, os procedimentos básicos para poder fazer esse trabalho. E fique de olho em possíveis mudanças na lei. Esse é o trabalho de um DPO. Deixa eu cancelar aqui. Pessoal, eu fiz tentei ser rápido, professor, porque é muita coisa. A gente tem... Eu não quis te atrapalhar, porque, assim, eu fiquei encantado, assim, com a quantidade de informações, né, e, às vezes, né, o palestrante se apressa, mas acho que é muito bom de te ouvir, e queria te agradecer, né, pela disponibilidade, e porque nós vemos discutindo no nosso grupo aspectos mais jurídicos, e sempre tínhamos curiosidade, né, de ver o relato, né, de alguém do lado mais técnico, né, né, que pudesse dar um relato, assim como tu fizeste hoje. Eu vou passar a palavra, né, aos nossos presentes, para que façam alguns seus questionamentos também, depois eu faço os meus, né, vou só lembrar ao pessoal que está participando, que o João Pedro acabou, né, de disponibilizar aqui o link para o formulário de registro de presença, né, para fins de expedição de certificado. O teu certificado, José Luiz e Palestrante, a gente caminha por e-mail, algo mais, né, e aí, então, os que quiserem se inscrever para fazer questionamentos, podem, né, ou ligar o microfone, ou escrevam aqui no chat, né, que a gente faz um encaminhamento, né, faço a leitura. Então, perfeito. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar no link, já fazer o registro ali. Estou vendo se está funcionando. Sim, está funcionando aqui. Tá, pessoal, então, o link. A gente já tem uma primeira pergunta do Francisco Bittencourt, né? O questionamento dele é: a partir dessa lei, mudará muito a forma de como vão ser tratados os dados pelas instituições comparado como eram tratados sem a LGPD? Como é que tu vê isso aqui? Totalmente. Totalmente. Eu acho que a gente olhar a nível... A gente tem que olhar cada área, né? Cada área vai sofrer um impacto de alguma adaptação vai existir. Mas vai mudar, eu acho que a cultura, e toda vez que uma cultura ela é impactada, primeiro a premissa da mudança, né, o impacto da mudança, acho que isso vai ser o primeiro problema. A primeira mudança vai ser essa, porque o primeiro impacto é a negação, e depois, em si, a gente vai buscar uma ação para poder solucionar ou entender como melhorar. Por isso que eu toquei naquele ponto da criatividade, mas as organizações, assim, elas vão ter que tratar de um outro modo. Então, o marketing digital vai ter que se reinventar. Então, toda essa comunicação, as redes sociais estão tendo que se adaptar, de certa forma, a como vão coletar essas informações, porque elas foram para o olho do furacão, né? Vamos usar esse exemplo aí. Então, todos os holofotes foram apontados para quem coleta dados e para quem tem a intencionalidade de consumir dados dos seus titulares sem determinado consentimento ou sem determinado entendimento, né? Isso aí. Então, eu acho que sim, acho que as organizações vão mudar. Acho que a gente pode trazer instituições de ensino, as organizações, tanto públicas quanto privadas, a gente pode trazer esse ponto aí, vão mudar bastante. E eu acho que talvez a gente vai se sentir um pouco mais aliviado, porque a gente não vai receber aquelas ligações chatas às vezes, né? E a gente também tem que ter aquele conhecimento básico de quando alguém ligar, dizer, olha, como é que conseguiu uma informação? Eu gostaria que tu apagasse minhas informações. Eu, como titular, não gostaria que as informações permanecessem com vocês. Então, eu preciso que esses dados sejam apagados. Isso já pode acontecer. Isso já está ocorrendo, de certa forma. Mas, claro que, por nível de instrução, a gente ainda não tem toda essa habilidade, né, e todo esse tato, porque o pessoal que liga é bom no script. Então, a gente ainda precisa desenvolver melhor a
a nossa capacidade, né, de dissertar a nossa intenção que esses dados sejam apagados e não mais usados, e nem coletados, e nem transferidos, né, de certa forma. Então, acredito que sim, Francisco, acredito que vai mudar bastante. Eu acho que nesse mesmo sentido, né, que tu já estava respondendo, chegou uma pergunta aqui da Graziella, né, questionando como fica a questão do binômio dados e produção de documentos, como, por exemplo, o uso dos dados do SIAP, né, dos servidores públicos, nos documentos institucionais. Nesse caso, a gente vai ter que avaliar o primeiro ponto, né? Esses pontos todos, para mim, eles ainda estão sendo costurados, mas eu vou trazer uma abordagem interessante. A coleta e o uso desses dados, vamos trazer para uma lógica de consultoria, né? A gente vai enquadrar isso aí em qual lógica, em qual base legal para essas informações transitarem, ou para serem coletadas, ou para elas serem enviadas. Então, quem me apoia nessa estrutura, normalmente é um jurídico. Então, já digo para vocês, talvez eu não fosse a pessoa mais apropriada para responder como que a gente vai tratar esses dados. A verdade é que, se ele não se enquadrar, de alguma forma, numa base legal, eu não vou poder coletar essas informações. Então, talvez, não sei se alguém até do grupo queira colaborar de alguma forma, mas é muito claro, a gente vai ter que buscar desse escopo aí, em qual base legal eu vou conseguir adaptar o consumo desses dados. Vou usar o termo consumo para não dizer tratados ou processamento deles, né? Mas para a gente poder conduzir dessa forma aí. Enquanto não chega mais um questionamento, queria te perguntar se é uma impressão minha ou se, na verdade, isso está acontecendo, mas eu tenho observado que alguns sites parece que estão associando a ideia, né, de dar ciência, de que eles usam cookies a uma adaptação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, né, de que me parece que isso é muito insuficiente, mas né, tu também, acho que, não sei se tu trabalhas, né, com construção de sites, aplicativos, mas isso me parece muito mais uma maquiagem do que a essência realmente, né, do que a lei está determinando. Como é que tu enxerga isso? Porque está muito recorrente isso, né? Tu diria, assim, para nós e para quem também possui um site, né, que tem esse tipo, né, de alerta. Vamos lá. Bom, acho que como... Vou usar um termo, eu não gosto de usar esse termo, porque ele se torna pejorativo ao brasileiro, mas tem um jeitinho brasileiro de fazer algumas coisas, né? Então, mas o europeu também fez isso, alguém contornou de alguma forma. Mas vamos lá, não tem como a gente burlar, ou a gente contornar, ou a gente tentar dizer que não estou coletando cookies, né? Quando a pessoa diz, não quero coletar o cookie, eu boto um checkbox lá, a pessoa marca, o checkbox não pode vir marcado, a pessoa marca, não quero que ou mantém desmarcado, dizendo que não quer que os seus dados que os cookies sejam coletados, mas a empresa segue coletando. Então, maquiar não adianta. Então, tem muitas ferramentas hoje, muitos softwares, que vão acabar fazendo essa análise aí e vão encontrar que isso está acontecendo. Então, em algum momento isso vai acontecer. E digo assim, para quem faz isso, aí vem o outro lado, o lado da malícia do negócio, professor. Teu concorrente vai fazer isso para ti. Se tu quiser maquiar o teu site e colocar que tu não está coletando informações, se tu simplesmente colocar um recurso lá, né, código bonitinho, dizendo que não está coletando cookies, o teu concorrente algum dia vai comprar uma ferramenta de R$ 1,99, vai colocar, vai entrar lá, vai consultar, vai pegar o registro e vai publicar e vai fazer uma denúncia para a NPD, dizendo que aqueles dados estão sendo coletados. E isso vai acontecer. Isso é uma certeza. Então, a gente pode tentar se beneficiar de alguma forma, de algum modo, mas a gente está se prejudicando por outro lado. Então, por um lado, o problema do esperto é achar que os outros não são espertos. Então, eu vejo por esse lado. Então, quem está só mascarando, né, eu vejo que é um momento, acho que está muito quente isso, as pessoas estão correndo para tentar fazer. Então, quem desenvolve software vai tentar fazer algo rapidinho e tentar colocar no ar. E vejo aquelas outras, vejo pelo outro lado também que quem não está ainda preparado ou estruturado, com o tempo vai começar a entender que o que fez não é suficiente. Né? Então, eu vejo por esse lado.
Ou seja, só mascarar não vai resolver. Então, tem ferramenta open source, tem aplicativo, a gente baixa, testa, e a gente vai poder identificar. E se o titular, como assim, tem um aplicativo hoje que a gente, né, pós-graduado em Facebook, se mandar um aplicativo fácil, né, teste seus cookies e faça uma denúncia para NPD, se alguém inventar um aplicativo assim, vai começar a fazer denúncia de tudo que é site que está fazendo isso. Então, não, eu acho que não aprende na amor, aprende na dor, aquela história, né? Então, de algum modo, eu acho que vai ter que acabar se enquadrando. Por isso que se apoiar naquelas normas é tão importante. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta, né, com o microfone, fazer direto para o José Luiz? Chegou uma pergunta aqui do Rodrigo, né, o Rodrigo, que é pesquisador do CEPED, parabenizando, né, pela exposição, e ele pergunta o seguinte: na tua visão, o maior desafio frente à cultura de adequação corporativa ainda esbarra na tradição brasileira de solução do litígio, ou ela se limita à questão financeira e à ausência de domínio técnico dos gestores? Cultura. Essa é a palavra. Cultura. Cultura. Não tem outra, eu não tenho outro ponto. Não é cultura da adequação, não é nem uma cultura de adequação, não é esse o ponto. É imaturidade, imaturidade cultural. A gente ainda é raso o nosso entendimento sobre a nossa identidade. É raso o nosso entendimento sobre tecnologias. E como a gente tem uma estrutura cultural que eu vou trazendo um ponto de impunidade em alguns casos, um histórico de diversos pontos, não vou entrar nesses pontos agora. Nunca ocorreu, nunca houve problema, nunca fizeram nada. Não. Então, isso acaba virando um modo, né, um modus operandi do empreendedor, da pessoa, de atuar daquele modo, gerir riscos, né? Eu vou usar um termo, eu posso sonegar, mas quando me pegarem tá tudo certo. Então, quando eu produzir, eu vou lá e pago uma multa, tudo ok, eu negocio. Então, há um certo desenvolvimento, né, nesse ponto, e a cultura impregnada é o que limita isso aí hoje. Não é financeiro. Não é porque para ti construir uma loja, tu investe na fachada, tu paga o imposto do teu colaborador, todos os impostos, né, para contratar o teu colaborador. Tu paga o PVA do teu carro, tu paga todos os teus impostos. Segue ele no Instagram, começa a acompanhar. Tem. Tudo isso é tratado. Então, o que acontece? Não faz, porque na cultura disse, eu ainda não preciso. Quando a água bate, aí a gente aprende a nadar. Então, eu vejo desse modo. Então, não acho que é limitação financeira, acho que impacta, sim, mas acho que o despreparo, assim, e não é técnico, mas é o despreparo para estar de acordo com a sociedade, para poder entender que, se o fulano não está fazendo, então eu também não vou fazer. Isso não é uma opinião que eu estou trazendo para vocês, isso é uma visão que eu tive de visita em diversas empresas, onde tem cara que te recebe, né, e tem pessoas que não vão te receber. As que te receberem vão achar que tu tá balela. Não é, isso não vai rolar. Porque eu não sei, então o que tu tá me dizendo não é uma verdade. Então, por isso que eu trago uma questão cultural. A partir do momento que isso virar, que a roda começar a girar, e já começou a girar, no caso, vai voltar profissional para implementar. E aí a gente vai ter um problema, porque ninguém vai estar de acordo. E aí vai começar aquela correria gigante, gente querendo pagar o que não tem. Então, por isso que eu digo que não é financeiro, porque no fundo todo mundo paga. Então, todo mundo vai ter que pagar uma consultoria para poder implementar isso aí, porque não aprendeu a tempo esse processo. Desculpa se eu me estendi na resposta, mas acho que ela merece esse ponto, porque é o que eu vivo em diversas visitas nas organizações. Ainda não vai acontecer, vamos passar para o ano que vem, e assim por diante. Acho que consegui responder. Mais um exemplo, né, de como na nossa cultura, né, deixamos sempre para a última hora, e nesse caso, ultrapassando, né, o adequado.
Que é um exemplo, professor. A rede, os endereços que são entregues na internet já foram dados como não existiam mais endereços disponíveis para a gente poder utilizar para provedores e tudo mais, que é o endereço IP versão 4, e lançaram a IP versão 6, desde 2015. Eu fiz treinamento do NIC-BR dizendo, olha, não tem mais. A gente está em 2020 e não acabou ainda. Então, também, aqui tiraram de quem não estava sobrando, fizeram um mesh e tal, por quê? Porque mudaria, a gente usa hoje números decimais, aquele 192, 168, 10.1, ponto alguma coisa, e agora vai virar um número hexadecimal, uma estrutura hexadecimal. Então, não, é assim, impactante, não vou conseguir absorver isso aí. Imagina, se a pessoa não conseguir usar aquilo, imagina entregar o hexadecimal agora para ela usar. Então, só trazendo como exemplo, como a gente acaba sempre deixando para depois aí nesse caso. Bom, nós vamos encaminhar para uma última pergunta que nós recebemos aqui, da Ana FV. Ela pergunta o seguinte: focando especificamente no aspecto de conscientização e cibersegurança na empresa, você identifica alguma tecnologia ou site específicos, para além dos que obviamente são maliciosos, que quando usados pelos usuários da rede daquela empresa, coloquem em grande risco os dados armazenados? Você identifica algo novo que deveria ser, por exemplo, bloqueado nesse novo cenário da LGPD, que antes não era tão necessário? Não teria uma resposta para dizer um site novo, algo alguma coisa que mudou a partir de agora, porque a LGPD entrou no ar. Aquele que bloqueava durante o horário de trabalho conteúdo adulto vai ter que seguir bloqueando, porque é nível de produtividade. Um link importante. A preocupação nesse escopo, nessa pergunta da Ana, é o seguinte: o empreendedor está preocupado e está focado na produtividade. Então, quanto mais tempo eu tiver meu colaborador trabalhando ou produzindo, maior vai ser meu faturamento. Pela lógica, seria esse escopo principal. A gente vai observar de outro modo, nesse caso. Se a Ana vai entender, existem empresas que nem controlam isso hoje. Então, nem chegaram nesse ponto. O que a gente pode trazer são categorias que a gente entende como vulneráveis. E aí eu trago uma série de outros pontos, né? Eu não poder anexar um arquivo que tenha o dado, a gente usa um DLP, um Software Data Loss Prevention. Para a gente evitar sites que são vulneráveis e que tentam ataque, a gente usa um IPS, né, Intrusion Prevention System, um sistema de prevenção de intrusão. Então, a gente se apoia em diversos recursos para que, mesmo que o site seja malicioso, eu consiga fazer um controle e identificar aquilo ali e tomar uma ação, às vezes até automática, e barrar aquela vulnerabilidade. Então, não tem mais esse escopo, Ana, assim, eu vou cadastrar site terra.br. Não, a gente hoje categoriza. Então, nós aqui na Forge, pelo menos, utilizamos estruturas que a gente categoriza. É uma estrutura atualizada de 2 em 2 horas. Então, é um nível mundial, então, nível de vulnerabilidade. Então, um site que foi identificado com uma vulnerabilidade na Itália e tem a mesma tecnologia, né, vai acabar recebendo os nossos clientes, pelo menos, recebem a atualização aqui. Então, a gente consegue trabalhar desse modo. Isso torna muito mais fácil. O foco vai para a gestão, para tomada de decisão, para um gráfico de tomada de decisão, e não para mitigar nível de cibersegurança, o que aquele usuário está acessando. E sim, eu impeço simplesmente que ele acesse determinados pontos. Mas isso que a Ana perguntou está diretamente relacionado à política de segurança da informação, que ela precisa ser desenvolvida e aí alimentada, conscientizada, treinada, e aí vão tomar as melhores decisões. Aí tu vai buscar uma ferramenta que faça esses determinados bloqueios. Mas, assim, algo especificamente, eu não teria, assim, em mente agora para te dizer, não tive nenhum caso, assim. Acho que nesse escopo eu não vi mudar muita coisa nos nossos clientes que a gente desenvolveu política de segurança, não. Muito obrigado. Nós vamos abrir para a última pergunta, que vai ser feita pelo João Pedro, mas ele vai fazer oralmente, diretamente para ti, João. Não, João, é difícil, João. É bem fácil. Valeu pela presença, José. Acho que a gente precisava desse toque um pouco mais de outra área, sobre um tema que a gente vem pesquisando há muito tempo, né? A gente fica numa caixinha do jurídico
lei, LGPD, e aí tu vindo agora falar sobre algo, sobre outro ângulo, né, dá até uma alegria de estudar mais ainda o tema, uma vontade de estudar ainda mais o tema. A minha pergunta, na verdade, era uma coisa que a gente já vinha conversando de outros tempos, sobre os incidentes de segurança, né? Nós do direito, a gente está muito preocupado com essa questão de responsabilização, de danos morais, de danos coletivos, e inversão do ônus da prova. Tudo que está acontecendo. Né? A gente já está pensando em como que a gente vai instrumentalizar isso no judiciário depois. Mas eu queria saber de ti, assim, da experiência até da Forte, porque a gente teve, por exemplo, o WannaCry ou outros grandes... todo dia tem um vazamento, um hackeamento de dados nessa nossa sociedade. Então, eu queria saber da tua experiência em como é que está essa visão nas empresas, e também pela Forte, nesse sentido de cibersegurança, de vazamento de dados, de incidente de segurança. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela menção aí, cara. Fico muito, muito feliz. Eu recebi teu convite, fiquei muito contente mesmo em poder colaborar. E o pessoal da TI também fica numa caixinha também, fica tranquilo aí, que é bem assim mesmo, vai ficar tentando, buscando solução de cibersegurança, mas esquece que a gente tem que aplicar ela, né? Em algum momento precisa fazer sentido para algum negócio. Bom, incidentes de cibersegurança. Até então, João, não existia, né, uma necessidade de registrar esses incidentes. Então, há uma certa recomendação de que se notifique a Polícia Federal, por exemplo, porque esse ataque, principalmente quando é ataque em massa. O WannaCry, ele foi um caos, eu lembro, em 2017, o WannaCry, ele tocou horror, assim, tudo, mas eu vou dizer quem que ele mais impactou. Existia uma vulnerabilidade de versão numa determinada versão do Windows. Ele afetou especificamente um protocolo de compartilhamento de arquivos que a Microsoft utiliza. E as empresas que não tinham licença, os softwares não estavam atualizados, porque eu lembro que no dia que foi notificado, a Microsoft lançou uma correção. Então, empresas que tinham o software licenciado conseguiram se atualizar a tempo. Eu lembro que tinha empresas no dia que não tinham, eu lembro que eu pedi, né, eu lembro que atendi um data center na época e pedi, olha, pessoal, desliguem todos os servidores do Microsoft Windows Server 2008, R2, porque eles têm uma certa vulnerabilidade. E foi desligado. Ah, os caras estão produzindo, cara, desliga. Desliga que isso aí já tinha tomado uma proporção gigante. Estou contextualizando algo para te dar essa resposta mais certeira, João. E aí, nesse caso, a gente vai olhar da seguinte forma. Não precisava registrar. Então, quem que foi afetado por isso? Quem não está em compliance, quem não está em conformidade com lei, com regra, com atualização de software, quem não cuida da sua infraestrutura, quem não atualizou o seu ambiente. Nossa, José Luiz, mas aí tu está dizendo que todo mundo não. Os principais afetados, quem mais foi afetado, foram pessoas que não tinham esse cuidado. Hoje, como é que está sendo? Eu vou usar uma frase, João, que eu tive que dizer para um cliente, e um grande empresário em Santa Maria, e eu tive que dizer assim, depois de a gente ir lá visitar, informar, explicar, tinha sido infectado, foi infectado de novo, não fez o que a gente disse, o cara foi infectado de novo. O que não adianta, o que não pode acontecer é uma negligência transvestida de ingenuidade. Então não pode acontecer isso. Eu negligenciei a atualização, eu negligenciei o antivírus, eu negligenciei um firewall, eu negligenciei cuidados da minha rede, eu negligenciei a tecnologia, eu negligenciei os cuidados com os dados que eu armazenava. E aí, a partir desse momento, eu vou lá e digo, nossa, eu achei que isso não iria acontecer comigo. Né? Acho que a Covid, a gente pode fazer mil exemplos aí, usei só o Covid porque é um momento, né, que a gente está vivendo. E aí, nesse caso, a gente acaba negligenciando. Eu vejo uma grande oportunidade. Eu vejo um movimento de cibersegurança em uma crescente muito grande. Mas, ao mesmo tempo, como toda área que se estabelece, você também vai enxergar isso no jurídico, eu vejo um oportunismo de querer se estabelecer e querer vender o medo para o cliente. Então, tu acaba vendendo... Não é vender o medo de que algo pode acontecer e eu tenho uma solução. É tu vende tanto medo a ponto de ele imaginar que ele tem que fechar a empresa, porque ele vai ser multado. Porque ele não vai conseguir manter uma estrutura, não vai conseguir manter um negócio. Então, eu consigo
imaginar que há um mercado muito grande, há uma crescente, a notificação de incidentes, a mitigação desse tipo de incidente, né? Que acho que primeiro tem que identificar, João, quem não tem nada para medir, para poder, não se pode controlar o que não se consegue medir, né? Algumas teorias da administração trazem isso aí. Se eu não conseguir ver o que está passando na minha rede, se eu não conseguir medir que estou sofrendo um ataque, se eu não medir, eu não monitorar uma anomalia na minha rede, eu não consigo identificar o incidente. Eu só vou ver depois que aconteceu. Aí o que me cabe? Vai lá, monta, né, o relatório de impacto e tchau. E aí, claro, tu põe os recursos e tudo, mas não tem o que dizer. Porque nesse caso, eu acho que a tua preocupação, né, a preocupação que tu trouxe, não é que ela está ligada a se isso vai acontecer. A certeza é isso vai acontecer. Isso é uma certeza. A questão é que postura tu vai dar. De amparo jurídico, tu vai chegar e dizer para o cliente, tudo aquilo que a gente montou no nosso plano de ação, nosso planejamento de adequação da LGPD foi feito, foi feito. Aí, digamos que, né, o escritório não seja o DPO da empresa, né, que o escritório não seja o DPO as a service, lá, contratado como serviço, que tem um DPO interno. E aí o DPO, ele não monitorou. Aí a gente pode trazer uma palavra que dói, vai ver na alma do DPO lá, que é negligenciou naquele momento aquele item ali. E aí acabou sofrendo essa invasão. A maioria das invasões que acontecem hoje, elas são por robôs, então é muito difícil isso desse modo, exceto é intencional, eu direciono para grandes organizações, e aí olhem aquele filme, o Black Hat, ele fala sobre um ataque, né, intencional para poder derrubar e impactar na bolsa de valores. Mas, diferente disso, evolução técnica, evolução cultural, é aplicabilidade, porque o relatório em si só cabe ir lá e mandar, cara. Não tem mais o que fazer. Eu tive experiência de lidar com Polícia Federal, tive experiência de lidar em outras situações, Polícia Civil, para poder lidar com vazamento de dados e tudo mais. E vou te dizer, não é que vai mudar, agora só tem uma lei que diz quais são os pontos que tu tem que observar, né? Então, existe uma receitinha de bolo, de certa forma, do que precisa ser, quais são os ingredientes do teu bolo, são esses. Agora, né, quanto tempo vai ficar no forno, aí é contigo. Vai ter que verificar isso aí agora, né? Então, eu vejo por esse lado. Acho que muitas empresas evoluíram muito, as organizações. A pequena e média empresa teve um olhar para compliance que antes não tinha, né, porque teve que se adequar. E muita empresa que desenvolve software, né, eu acho que está evoluindo junto e vai ajudar o cliente a melhorar. Então, eu enxergo muita coisa boa pela frente, mas o ponto da falha, da negligência, deixa como é que tá para ver como é que fica, acho que isso não vai trazer muito sucesso. Então, eu vejo o relatório de impacto super tranquilo, acho que é tranquilo de fazer, tranquilo de montagem, até pode fazer talvez uma oficina um dia para a gente poder tratar e pegar um caso de um incidente, tratar e ver e relatar e avaliar isso aí. Mas eu vejo que é mais ou menos por esse lado. Eu não sei se consegui ser claro, João, mas, né, são pontos como eu enxergo hoje esse mercado. Gostei que tu já estava te oferecendo para a gente fazer outras atividades e eu acho que isso, né, vai ser muito interessante. Não, fico à disposição. Acho que a gente tem que criar laboratório, né, professor? A lei recém entrou em vigor. É verdade. A gente não sabe nada, a gente vai ter que trabalhar muito isso aí ainda, né? Sim, com certeza. Bom, José Luiz, muitíssimo obrigado, tá? Adorei, né, te ouvir, gostei muito, né, de te conhecer também, né? Agradeço a todos que participaram de mais uma atividade, né, do nosso grupo de pesquisa e, então, espero encontrá-los em outra oportunidade